À noite, na mansão Herhardit, os convidados aristocratas se reuniram na sala de recepção da suíte master do duque, para um encontro privado. Os empregados circulavam discretamente entre os presentes, servindo bebidas. Riet, primo de Matias, pegou uma taça de champanhe e comentou que jamais teria imaginado que o duque escolheria um local tão íntimo para recebê-los. Observou, com ironia, que Matias estava sendo bastante generoso ao ceder aos desejos de sua prometida. Claudine, sentada à frente, o olhou com ceticismo e perguntou se ele estava bêbado. Visivelmente incomodada com a situação, ela comentou que não haviam feito uma festa de noivado formal, e que era embaraçoso ser chamada de noiva daquele jeito. Um dos convidados, rindo de maneira despreocupada, respondeu que tudo bem, porque era verdade. Outro completou, dizendo que isso não importava quando estavam apenas entre eles. O grupo então, riu em um clima de intimidade e descontração. Claudine sorriu levemente constrangida, ao ouvir a voz de Riet dizer, que não era como se alguém ali não soubesse que ela seria a próxima duquesa. Um pouco irritada, ela sugeriu que se levantassem, pois achava que todos ali já haviam bebido demais. Riet, que adorava fazer piadas, respondeu que isso seria um problema, já que eles haviam acabado de se sentar. Pediu desculpas caso ela tivesse ficado descontente, chamando-a de Duquesa Herhardit. De repente, algo chamou a atenção de Riet. Ele observou a gaiola dourada de um pássaro amarelo. Para ele, aquilo era bastante inesperado, e perguntou por que o hobby de Matias havia se tornado tão estranho de repente. Riet o olhou, confuso, enquanto o canário voava pela sala de recepção da suíte master do duque, pousando lindamente nos dedos de Matias. Os convidados ficaram eufóricos com a cena, e Matias explicou que estava criando o pássaro. Riet ficou surpreso, de todas as pessoas, era Matias quem estava criando um pássaro? Intrigado, perguntou se o duque o estava criando apenas para depois atirar nele. Os convidados caíram na risada, já imaginando essa cena realmente acontecendo. Para Riet, era uma pena, o pássaro parecia não saber o tipo de pessoa que o duque era. Quem diria? Um pássaro que confiou a própria vida a um mestre caçador de pássaros. Ele não sabia se deveria descrever aquilo como ingenuidade ou simplesmente lamentável. Na sequência, voltou-se para Claudine e perguntou o que ela achava da situação. Lançando um olhar na direção do pássaro, a futura duquesa hesitou, mas respondeu que talvez ele fosse mesmo um pássaro ingênuo. Ainda que lamentável. O que provocou mais uma explosão de risadas. Ela mencionou que aquele era o pássaro que havia saído da estufa alguns dias antes, e quis saber se o duque já lhe havia dado um nome. Disse ainda que, caso ele não tivesse pensado em um, ela gostaria de nomeá-lo. Matias respondeu que ela não precisava perder tempo com isso. Afinal, um pássaro era apenas um pássaro. Riet suspirou audivelmente, dizendo que agora sentia pena do pobre animal. Um pássaro que adorava um caçador, que sequer permitia que ele tivesse um nome. Claudine olhou em silêncio para o canário, que enfeitava os dedos de Matias como uma joia viva. Chore, melhor ainda se implorar. Enquanto isso, Leila estava inquieta, tentando dormir. Agitada, virava-se de um lado para o outro na cama, ainda se lembrando de seu último encontro com o duque. Quando ele insinuou que talvez tivesse escondido seus óculos, Leila respondeu que não acreditava que ele fosse capaz de algo assim. Seria cruel demais. Ela havia reunido coragem para ir até ali. Por um longo momento, os dois se olharam nos olhos, em silêncio. O instante teria durado mais, se o mordomo não tivesse retornado ao anexo com um telegrama e uma carta urgente. O duque então a dispensou com um aceno, e Leila teve que ir embora sem obter respostas. No entanto, uma coisa era certa, não foram os corvos que levaram seus óculos. Foi o duque. Ela se sentou de repente na cama. Mas por que ele faria isso? Será que, como os corvos, ele também gostava de coisas brilhantes?
O que ela deveria fazer agora? Irritada e frustrada em silêncio, já que era tarde da noite, Leila se perguntava quantas vezes teria que voltar e perguntar, antes que ele devolvesse. Não acreditava que ele fosse ceder tão facilmente. Mas também não podia simplesmente ficar sentada, sem fazer nada. Haveria um plano melhor? Leila se levantou. Especulou que Matias não teria levado os óculos para a mansão, então provavelmente eles ainda estariam no anexo. Por sorte, naquela noite os Herhardt estavam dando um jantar em família. Todos, inclusive o Duque, estariam se divertindo até altas horas. Era improvável que alguém visitasse a casa de hóspedes remota àquela hora, afinal, já era quase meia-noite. Se ela fosse até lá rapidamente, provavelmente conseguiria encontrar os óculos. Leila começou a bolar um plano digno de um ladrão, usando as habilidades de dedução do detetive, de seu romance de mistério favorito. A lua estava brilhante naquela noite, então ela não teria dificuldade para chegar ao anexo. Pegou seu chale de renda, e decidiu que iria até lá para encontrá-los, ou ao menos, para provar que estavam lá. Murmurou para si mesma que estava tudo bem, enquanto caminhava silenciosamente pela cabana. Afinal, os óculos eram dela. Matias deixou a mansão para um passeio noturno solitário. Não havia mais sorrisos em seus lábios, seu rosto estava tão quieto quanto o céu da noite. Em seus pensamentos, havia apenas um nome: Leila Llewellyn. Agora que havia colocado a isca, era hora de verificar a armadilha que preparou. Enquanto atravessava o jardim de rosas, o Duque não tinha dúvidas de que Leila Llewellyn havia compreendido o que ele estava tentando transmitir. Ela parecia um pouco confusa, sim, mas era isso que seus olhos verdes e espirituosos diziam enquanto o encaravam. Ela era persistente o suficiente para vasculhar todos os ninhos de corvos da floresta em busca de seus óculos. E também não desistiria tão facilmente dessa vez. Era assim que ela cairia em sua armadilha. No anexo, Matias estava deitado no sofá, segurando os óculos entre os dedos. Passava-os lentamente pelas hastes, enquanto observava em silêncio, perdido em pensamentos. O que ele esperava da isca que havia armado? Estava tendo dificuldade para encontrar uma resposta, mas isso não o deixava ansioso. De repente, a janela do corredor se abriu, deixando Matias atento aos ruídos. E então? Leila entrou por ela. A resposta para sua pergunta, ele a descobriria, no momento em que a capturasse. Quando Leila adentrou o anexo, Matias ficou atento aos barulhos. Ele havia deixado a porta da frente aberta de propósito para que ela entrasse com facilidade. Mas ela preferiu a janela, o que, embora não fosse exatamente surpreendente, ainda conseguia arrancar dele certa admiração. Ela sempre encontrava um jeito pouco convencional de surpreendê-lo. Não demorou para que Leila chegasse à sala de recepção. Andava com cautela, tocando ao redor, pois mal conseguia enxergar, já que o ambiente estava escuro. Os olhos de Matias, já acostumados à penumbra, captaram sua pequena figura de imediato. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, enquanto ele se perguntava o que ela faria, agora que estava dentro do anexo. Ele a observou vasculhar gavetas em busca dos óculos, embora soubesse que ela não encontraria nada ali. Leila olhou ao redor, murmurando para si mesma, perguntando em voz alta onde eles poderiam estar. Matias apertou os óculos com mais força entre os dedos, repetindo a pergunta em sua mente. O que ele realmente queria da isca que havia preparado? Após observá-la, agora tinha sua resposta. Ele queria aquela mulher. Leila. Aquela mulher, Leila Llewellyn, já não era mais uma garotinha. E finalmente, ele podia aceitar, de forma plena, a razão pela qual armou aquela armadilha ridícula, e esperou por ela. No momento em que Leila abriu a gaveta, Matias resolveu quebrar o silêncio. Está procurando por isso? Ele perguntou. Leila se sobressaltou, com o coração disparando de imediato. Virou-se de repente, as mãos trêmulas cobrindo a boca, tentando entender desesperadamente o que o Duque estava fazendo ali. Ela tinha certeza de que ele estaria na festa, na mansão, naquela noite. E agora?
O que diria? Como explicaria o que estava fazendo ali? Tateando as palavras, ela tropeçou para trás e tentou se desculpar, dizendo que não esperava encontrá-lo no anexo, e que sentia muito por isso. Matias se levantou, e começou a caminhar em sua direção. Perguntou então: e se eu realmente não estivesse aqui, estava tudo bem invadir o anexo como uma ladra? Foi nesse momento que Leila notou os óculos em suas mãos. Ela respondeu que só estava tentando recuperar o que era seu por direito. Os óculos que ele havia escondido. Matias deu um sorriso pretensioso. Para ele, embora Leila muitas vezes fingisse bravura, ela era como um lírio, sempre se assustava com facilidade. Assim como agora, tremendo como uma folha. Foi então que o Duque se virou repentinamente. Leila o observou caminhar até a janela. A mesma onde ele havia jogado seu chapéu, mas desta vez ele segurava seus óculos. Ela correu para alcançá-lo. Se ele os jogasse no rio, jamais conseguiria recuperá-los. Ela o ultrapassou e tentou impedi-lo. Disse que ele não podia fazer aquilo, e pediu que os devolvesse. Ela implorou, e nesse momento, o chale de renda que estava pendurado em seu ombro, caiu no chão. A lua estava muito brilhante naquela noite. A camisola transparente de Leila balançava com a brisa, revelando seu decote. E Matias a observava atentamente. Leila subitamente corou, erguendo os braços para cobrir o decote. Rapidamente, ela se agachou, agarrou o chale caído, e o enrolou nos ombros e no peito, enquanto xingava baixinho por ele ter caído. Matias a chamou, perguntando se ela não achava que estava sendo dramática demais por estar de camisola, considerando que já havia visto cada centímetro do corpo dele. Na mesma hora, memórias vívidas daquela cena no rio, invadiram a mente de Leila. Seu rosto ficou totalmente ruborizado só de lembrar. Frustrada e com a voz trêmula, ela tentou explicar que aquilo não deveria ter acontecido. Disse que não era o que queria, mas que não teve escolha. Ele respondeu: e isso era o que eu queria? Leila já estava ficando nervosa, mas sabia que precisava manter a calma. Não estava em uma posição favorável. Precisava tentar apaziguá-lo. O Duque podia acusá-la de roubo ali mesmo. E podia jogar seus óculos no rio se quisesse. Todas essas coisas seriam fáceis para ele, e desastrosas para ela. Rapidamente, Leila se desculpou, explicando que não era isso que queria dizer. Matias então quis saber por que agora ela estava se comportando como uma dama, sendo que ela mesma havia dito que não era uma. Enquanto amarrava firmemente a ponta do chale, Leila disse que independente de ela ser ou não uma dama, ele ainda era um cavalheiro, e lhe deu um grandioso sorriso. Matias começou a rir da postura dela, e respondeu que talvez não fosse um cavalheiro afinal. Mas Leila insistiu, dizendo que definitivamente ele era sim, o melhor cavalheiro de toda Carusbar. Seus olhos fixos nos óculos presos na mão do Duque. Ele deu um passo em sua direção, dizendo que ela estava dando uma nota muito elevada para ele. Leila riu, um pouco desconcertada, e respondeu que não ousaria avaliá-lo, isso seria ridículo, já que todos os que o conheciam pensavam o mesmo. O Duque então quis saber se ela não pensava diferente dos outros. Ela respondeu que não. Como eu poderia? Disse sorrindo o máximo que pôde. Naquela noite, Leila Llewellyn venderia sua alma para recuperar seus óculos. Ela se curvou diante do Duque, pedindo por favor, que devolvesse seus óculos. Disse que havia trabalhado muito para comprá-los, e que eles eram muito importantes para ela. Pediu desculpas por ter entrado no anexo sem permissão, explicando que só o fez porque realmente queria encontrá-los. Matias deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois, fazendo Leila recuar levemente. Nesse momento, ele pediu para que ela o olhasse. E assim que Leila ergueu o olhar, sua visão antes embaçada, se tornou de repente, cristalina. Matias havia colocado os óculos em seu rosto. A mão dele deslizou pelos cabelos dela, enquanto a observava com seus olhos profundos e plácidos. A palma de sua mão então tocou a bochecha de Leila, deslizando suavemente, deixando-a surpresa com esse gesto.
Apenas o belo rosto de Matias podia ser visto naquela noite de luar, em contraste com o restante do ambiente, velado pela escuridão. Agora, ele sabia qual era o sentimento que o invadia. Ele desejava aquela mulher. Desejava Leila Llewellyn, que havia se tornado uma linda mulher. Mas, ele já conhecia o desfecho desse tipo de sentimento. Sabia que esse desejo era passageiro, e que logo desapareceria. Mas, ele realmente precisava deixar uma mancha na sua vida, só para satisfazer seu desejo? Leila Llewellyn valia tanto assim? Fixando seus olhos azuis de corvo nela, ele começou a acariciar sua boca, movendo o dedo pelo lábio inferior molhado de Leila. Até que por fim, suas mãos a libertaram. Ele a observou em silêncio por algum tempo, e então encontrou a resposta para suas perguntas. Não. E se esse fosse o caso, então a resposta era óbvia. Ele deu uma ordem. Que ela fosse embora. Com passos mais lentos que o normal, como um fantasma vagando em um passeio noturno, ainda perplexa com o que havia acabado de acontecer, Leila mal se lembrava de como chegou em casa. Ela se despediu, se virou, e caminhou pela floresta, todas as lembranças estavam embaralhadas. Leila bombeou água da torneira no canto do quintal, e lavou o rosto. As únicas coisas de que se lembrava com clareza eram os olhos azuis, tão profundos e silenciosos, quanto o rio que a engoliu. O calor das mãos dele. A sensação dos dedos roçando seus lábios. A respiração presa na garganta enquanto era mantida ali. E a dor e a vergonha que tomaram conta dela logo depois. Instintivamente, esfregou os próprios lábios, se perguntando por quê. Por que ela? Ela não conseguia entender. No quarto, com o rosto e a frente da camisola encharcados de água fria, Leila se sentou na cama, empoleirada na borda. Ela não sabia ao certo pelo que havia passado, mas tinha certeza de uma coisa. Não queria vê-lo nunca mais. No anexo, Matias estava profundamente pensativo. Leila Llewellyn costumava ir aos jardins, para ajudar o tio em seu trabalho. Mas, por vários dias, Matias não a viu. Ela estava ausente, e não foi vista em lugar nenhum, desde a noite em que foi procurar seus óculos. Matias, no entanto, sabia. Leila estava o evitando como se ele fosse uma praga. Naquela noite, enquanto a segurava nos braços, ele refletiu sobre seus sentimentos por aquela mulher. E após chegar a uma conclusão vazia e inevitável, decidiu deixá-la ir. Afinal, aquele tipo de emoção ainda estava dentro dos limites do seu controle. Mas ver Leila fugir daquela forma, justo quando ele a libertou. Bem, então ele não teria escolha. Nesse momento, alguém bateu à porta. Hessen se aproximou educadamente, e informou ao seu mestre que os preparativos para a caçada estavam concluídos. Ao ver que Leila estava indo lavar roupas, Caio se ofereceu para ajudá-la. Ela havia passado os últimos 10 dias tentando evitar o Duque. Enquanto estendiam os lençóis, Caio a convidou para uma caminhada quando terminassem, sugerindo irem até a beira do rio, onde ficava a árvore favorita de Leila. Ela deu uma desculpa, dizendo que preferia deixar para outra ocasião, pois ainda tinha muitas tarefas domésticas a cumprir. Caio achava que ela estava agindo de forma estranha ultimamente. Passava tempo demais confinada em casa. Agora que havia encontrado seus óculos, ela deveria estar saindo mais. Mas o que ela fazia era justamente o oposto. Leila fingiu não entender. Nos últimos dias, ela não chegou perto do rio, nem sequer deu uma volta pela floresta. Caio também achou estranho o fato de ela não estar usando os óculos, agora que os tinha de volta. A desculpa dela dessa vez foi que não queria perdê-los novamente, e que os estava usando apenas para leitura. Mas a resposta não pareceu convencê-lo. Leila só ajudava o tio no jardim quando o Duque estava fora da propriedade. E sempre que ele retornava, ela corria dali como se estivesse fugindo. Enquanto pudesse evitar o Duque, ela continuaria agindo assim. Até o verão acabar.
De repente, o som distante de cascos chamou a atenção dos dois. Ao virarem na direção do barulho, depararam-se com um grupo de homens montados em seus cavalos, acompanhados por cães farejadores, seguindo em direção à floresta para um dia de caça. Caio ficou admirado com a cena, enquanto Leila ficou apreensiva. Ao olhar naquela direção, viu o Duque Erhard olhando fixamente para ela. O homem que ela queria evitar a todo custo. O olhar dele fez Leila estremecer. E ela rapidamente deslizou o lençol no varal, tentando se esconder. Depois do verão, no outono, o Duque ficaria noivo de Lady Claudine, e partiria para a capital. O coração de Leila começou a bater mais forte. Ela só precisava resistir até o fim dessa temporada. Enquanto o Duque cavalgava em direção à floresta, desviou o olhar novamente para Leila, vendo-a escondida atrás do lençol, claramente tentando evitá-lo. Percebendo que ela parecia desconfortável, Caio perguntou se ela estava se sentindo bem, e ofereceu-se para levá-la até a casa dele, sabendo que Leila não gostava quando os aristocratas saíam para caçar pássaros na floresta. Mas ela afirmou que estava bem, e que de qualquer forma, no fim da tarde, a caçada já teria acabado. Ela então decidiu que era hora de entrar, e Caio a ajudou novamente com as tarefas. Ele perguntou mais uma vez se Leila estava bem, e ela confirmou que sim. Para Leila, assim que o Duque partisse, a paz finalmente retornaria à floresta de Arves. E com ela, o fim dos dias caóticos. Neste momento, os tiros ecoaram pela floresta. E Leila se sentiu compelida a ir até lá naquela noite. Alguns pássaros infelizes precisariam ser enterrados. No final da caçada, o Duque despachou seu grupo primeiro, e decidiu cavalgar sozinho por mais um tempo na floresta. Agora, o lugar que havia sido devastado por uma atividade sangrenta, tinha uma atmosfera mais calma que o normal. Um pequeno pássaro pousava na borda de um galho, e Matias apontou seu rifle para ele. Seus olhos seguiram atentos o alvo. No instante em que disparou, e acertou o pássaro, sentiu uma agradável sensação. Como sempre, a caçada daquele dia foi bastante divertida. Mas, ainda assim, havia um sentimento de insatisfação persistente. Talvez fosse por causa de um certo pássaro que continuava voando desesperadamente para longe dele. Quando as caçadas terminavam, a garotinha que morava perto do campo de caça, costumava sair pela floresta chorando, e enterrava todos os pássaros mortos. Era um hábito ridículo que ele se lembrava com bastante clareza. Mas, e aquela mulher agora, que não era mais uma criança? Enquanto avançava, mirava e atirava. Os pássaros caíam um a um, cobertos de sangue, adornando o longo caminho que Matias percorria, rumo à floresta profunda ao anoitecer. Pelo caminho de pássaros mortos deixado pelo Duque, Leila notava que havia mais vítimas da caçada do que o habitual. A cada poucos passos, encontrava outro corpo sem vida. Ela odiava aquilo. Enquanto cavava um buraco para enterrar um dos pássaros, tudo o que conseguia pensar era o quanto odiava o Duque Erhard por ter um passatempo tão hediondo. Leila engoliu a tristeza, enquanto enxugava o suor da testa. Mas então, começou a sentir que havia algo estranho. O Duque Erhard amava caçar. E todas as vezes, Leila enterrava os pássaros que ele havia matado. No entanto, ela não se lembrava de já ter feito túmulos de pássaros, em distâncias tão regulares assim. O rosto de Leila estremeceu, ao perceber um sentimento ameaçador no ar. Achou melhor voltar para casa depois de enterrar o último pássaro. Mas, ao seguir em frente, ela parou de repente. Sua mente ficou em branco. E então ela ouviu. O Duque Erhard estava sentado logo à sua frente, observando-a em silêncio. Com uma atitude descontraída, ele disse: "Continue, Leila Llewellyn, faça o seu trabalho." Naquele momento, quando ela avançou e o viu, mesmo com a visão embaçada, foi capaz de reconhecer claramente o Duque Erhard. Ao ouvir o cumprimento dele,
seu coração disparou, de raiva e medo. A voz dele era tão aveludada quanto as penas dos pássaros, que ele havia atirado e matado. Olhando para o caminho dos pássaros enterrados, Leila se perguntou: seria possível que ele tivesse feito aquilo de propósito, só porque sabia que ela viria enterrá-los? Leila então reconheceu o fio vermelho amarrado ao tornozelo do pobre pássaro. Estremeceu. Era o mesmo fio que ela havia amarrado aos filhotes que nasceram perto do rio Scooter no ano anterior. Depois de passar o inverno no extremo sul, aquele pássaro havia voltado para casa. Apenas para morrer na terra em que nasceu. Apenas para o divertimento mesquinho daquele homem. Quando ele disse: continue Leila Llewellyn, faça o seu trabalho, ela soube que seria inútil correr. Apenas se agachou para remover o pássaro do chão. Enquanto mantinha os olhos fixos nela, Matias perguntou se havia sido ela quem amarrou o fio vermelho. Leila confirmou. Ele quis saber por quê. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de responder que o havia feito, porque queria reconhecer as aves migratórias que voltavam para a floresta. Embora este não fosse o tipo de retorno que ela tinha em mente. Então, você quer me culpar? Disse Matias, com um sorriso zombeteiro surgindo em seus lábios. Quis saber qual era exatamente o problema. Afinal, ele apenas caçou seus pássaros, no seu território, nos seus campos de caça. Leila respondeu que os pássaros não sabiam disso. Para eles, era apenas uma floresta. Um lugar onde nasceram e foram criados. Um lar para o qual gostariam de retornar após a migração. O Duque quis saber se deveria, então, considerar os sentimentos dos pássaros. Ela tentou explicar que não era bem isso, mas era realmente necessário caçá-los de forma tão violenta? Enquanto pegava pá, trêmula, Leila sentiu o peso da própria ousadia. O Duque não sabia, mas dizer aquelas palavras exigiu mais coragem do que aquela manhã, em que, ainda criança, ela subiu em um trem com apenas um endereço rabiscado, em um pedaço de papel. Matias disse. Então, Leila Llewellyn, você entende tanto dos sentimentos de um pássaro? Me diga então, o que acha que significa caçar? Quer que eu vá a uma caça amigável? O desprezo em sua voz certamente arranhou o coração dela, e Leila sentiu-se envergonhada. Ela então se desculpou por sua presunção, e pediu por favor, que ele a perdoasse. O Duque quis saber o que fazia ela gostar tanto de pássaros. Enquanto começava a cavar, Leila respondeu que não achava que essa fosse uma história que o interessaria. O silêncio de Matias foi ensurdecedor. Após enterrar o pássaro, Leila deu as últimas batidas na terra, retirou as luvas e se ergueu. Fez uma reverência ao Duque, e avisou que agora que havia terminado seu trabalho, iria embora. Matias continuou em silêncio. E Leila se virou para partir. De repente, o Duque engatilhou o rifle. Ao ouvir o clique da arma, Leila paralisou imediatamente, e se virou para encará-lo. Ele disse que era uma pena, pois não achava que o trabalho dela tivesse acabado. Ao olhar para o galho da árvore acima de si, Leila viu um pássaro, na mira do Duque. Ela começou a implorar, pedindo que ele lhe dissesse se havia feito algo de errado. Errado? Ele respondeu. Ela quis entender que mal havia cometido contra ele, para estar sendo punida daquela forma. Matias abaixou a arma, e disse que nunca a havia castigado. Estava apenas fazendo o seu trabalho, assim como ela deveria fazer o dela. Agora, se ela o havia magoado? Quem sabe? Ele então repetiu a mesma pergunta, desta vez de forma mais direta. Por que ela gosta tanto de pássaros? Leila baixou levemente o olhar, e começou a se lembrar da infância. Recordou-se de sua mãe partindo, abandonando seu pai, e ela, virando as costas e indo embora, para nunca mais voltar. Ao responder ao Duque, Leila explicou que gostava dos pássaros, porque eles sempre estiveram ao seu lado. Quando era criança, precisou vagar de um lugar para outro. Mas os pássaros estavam em todos os lugares, o tempo todo, sempre por perto. Mesmo aqueles que partiam com a mudança das estações,
voltavam, se ela soubesse esperar. Nunca houve uma estação sem pássaros, nem um lugar onde não estivessem. Ela gostava da ideia de que os seres mais belos e livres do mundo estivessem sempre por perto. Embora tivesse certeza de que aquilo não significava nada para ele. Matias a observou em silêncio por um momento. Enquanto enxugava as lágrimas, Leila perguntou se ele caçaria daquele jeito novamente. Sem hesitar, ele respondeu: se for necessário. Seus olhares permaneceram fixos um no outro. Ele checou seu relógio de bolso, parecia que a hora do jantar se aproximava, antes mesmo que ele percebesse. Seguindo em direção ao cavalo, deixou um aviso. Tudo em sua vida precisava estar em seu devido lugar. Exatamente onde deveria estar, sem ninguém fugindo ou se escondendo. Leila quis saber o que ele queria dizer com aquilo. Ao montar em seu cavalo, ele respondeu: simplesmente permaneça no seu lugar. Ela não entendeu o que exatamente ele queria dizer com isso, e perguntou o que seria afinal, esse lugar em que ela deveria permanecer? Mas o Duque apenas disse que ela deveria pensar nisso com cuidado. Afinal, quem sabe? Se ela encontrasse a resposta, talvez ele passasse a caçar com mais gentileza daqui em diante. Matias foi embora, deixando para trás uma Leila atordoada. Enquanto galopava, pensava que não queria nada em especial de Leila Llewellyn. Mas Leila deveria saber qual era o seu lugar, onde pertencia. Ela devia continuar sendo uma órfã que vive na floresta, uma estudante curiosa, e depois de se formar, uma professora. Exatamente onde sempre esteve, onde devia estar. Assim como o mundo dele sempre foi. Perfeitamente ordenado. Ele nasceu em um universo regido por uma ordem impecável, e cedo o bastante, tornou-se seu mestre. Dentro dessa estrutura, tudo era simples e claro. Cada um devia viver para cumprir fielmente os papéis, e as expectativas que lhe eram atribuídos. Para ele, isso nunca foi uma tarefa difícil, e até certo ponto, era até entediante. Para sua avó e mãe, ele era um herdeiro exemplar. Para os criados, um mestre generoso. No campo de batalha, um soldado brilhante. Para o conselho de diretores, um empresário competente. Matias sempre era algo para alguém, e estava disposto a cumprir os deveres de cada papel que lhe fosse designado. E aqueles que o encaravam diretamente não eram diferentes. Agiam conforme os papéis que lhes cabiam, e dentro desses limites estreitos, apenas emoções contidas eram trocadas. Esse era o mundo que Matias havia visto, ouvido e aprendido. Mas, o que ele era para a órfã insignificante que vivia em suas florestas? Para Leila, Matias não era nada. Não havia espaço, na vida do Duque, para que algo supérfluo se infiltrasse. E pela primeira vez em sua vida, Matias não desempenhava papel algum. Era uma sensação estranha, não ser nada para alguém, mas ele não se importava com o que isso lhe causava. Na verdade, as emoções que escapavam dos limites, demonstradas por aquela mulher, o divertiam, como o arrepio que sentia no instante em que abatia um pássaro, em pleno voo com um único disparo. E acima de tudo, havia aquelas lágrimas. Ele gostava de ver Leila chorar. Ela era linda quando chorava, tanto, que ele queria fazê-la chorar de novo. Durante o evento aristocrático na mansão Herhardit, Claudine se aproximou do Duque, e perguntou se ele havia aproveitado o passeio, dizendo que estava esperando por ele. Ela sorriu, e comentou que ouviu dizer que a caçada daquele dia havia sido um sucesso. Aparentemente, todos ainda estavam tomados pela emoção. Desde que retornaram, só se falava nisso. Naturalmente, isso tornaria as coisas um pouco difíceis para ela, caso a caça fosse o único assunto da noite. Matias então sugeriu que ela fosse com eles da próxima vez. Claudine agradeceu o convite, mas infelizmente teria que recusar. Receava que a visão de sangue pudesse fazê-la desmaiar diante de todos. Além disso, ela estava pensando em organizar sua própria recepção em Arves em breve, algo como um ensaio. Disse que foi a mãe dele, inclusive, quem sugeriu que ela começasse a treinar, já que seria a anfitriã dos convidados após o casamento.
Ela disse isso? Perguntou Matias. Claudine confirmou, afirmando que sua mãe era muito atenciosa e gentil. Como aquela seria a primeira festa que estaria organizando, ela gostaria de convidar todos os nomes da sua lista, e quis saber se o Duque estava de acordo. Matias lançou um olhar de relance por um instante, e em seguida, disse que ela poderia fazer como desejasse. Quando a manhã chegou novamente, após a curta noite de verão, Matias olhava pela janela, pensando consigo mesmo que talvez não fosse tão ruim realizar uma caçada mais gentil da próxima vez. Leila estava no jardim de rosas. Havia retornado ao lugar onde pertencia, ajudando o jardineiro em seu trabalho. Viu? Era tão fácil. Claudine graciosamente agradeceu, quando Leila trouxe as flores que ela havia pedido. Leila já se preparava para se despedir, uma vez que seus serviços haviam sido concluídos, mas Claudine a interrompeu, pedindo que ela cortasse algumas rosas vermelhas. Um buquê já seria o suficiente. Leila acenou em concordância, e se afastou para atender ao pedido. Claudine observou em silêncio suas costas distanciando-se pelo jardim. Foi então que uma de suas amigas comentou sobre Leila, dizendo que embora ela se comportasse com muita educação, havia algo de estranhamente arrogante em sua postura. A outra concordou, acrescentando que o olhar de Leila era o de alguém que não sabia qual era o seu lugar, e que não gostava dela. Claudine pediu para que não fossem tão duras com Leila. Afinal, ela era apenas uma pobre garota. É claro que sempre soube que Leila tinha suas limitações, mas ainda assim, deviam ser gentis com ela. Uma das amigas disse que Claudine era muito generosa com seus criados, e que seria melhor educar esse tipo de gente, antes de se tornar a senhora de Arves. A outra concordou veementemente. Para Claudine, não era irracional que elas tivessem aquela reação. Tendo observado Leila por algum tempo, sua opinião sobre ela não diferia da delas. A atitude dócil de Leila Llewellyn parecia nascer de uma completa indiferença. Até mesmo as filhas da aristocracia se mostravam ansiosas por sua amizade, mas Leila jamais demonstrou entusiasmo ou alegria, quando Claudine lhe concedia o privilégio da sua presença. Longe de tentar impressioná-la, Leila parecia apenas suportar em silêncio a própria situação. E o fato de que justamente Leila, uma órfã, fosse capaz de despertar esse tipo de sentimento nela, que não estava acostumada a ser ignorada. Pouco tempo depois, Leila retornou com as rosas que Lady Claudine havia pedido, e perguntou se aquela quantidade era suficiente. A Lady confirmou que sim, era exatamente o que ela precisava. Naquele dia, Claudine pretendia dar a Leila mais um pequeno presente, e sinalizou para que uma empregada se aproximasse. Queria oferecer um presente inesquecível àquela pobre órfã, tão orgulhosa quanto uma princesa, mas que certamente não seria capaz de permanecer indiferente a uma moeda de ouro. Leila pareceu atordoada, tratava-se de um convite para a festa que Claudine daria na mansão Herhardit, o que deixou as amigas da Lady visivelmente chocadas, com a atitude de convidar uma órfã para um evento daquele nível. Leila, surpresa, quis saber por que havia recebido aquele convite. Claudine então pediu, para que ela o considerasse como um presente de formatura. Seria uma doce lembrança para guardar com carinho. Afinal, tanto a duquesa viúva Herhardit, quanto Lady Herhardit, já haviam lhe dado permissão. Leila ficou sem palavras, e Claudine concluiu dizendo que sua presença seria muito importante para ela. Com um doce sorriso, afirmou que confiava que Leila não a recusaria. Estava claro. Claudine pretendia domar aquela criança obstinada, antes de se tornar a duquesa de Arves. Obrigada por ter assistido essa história até aqui. Não deixem de comentar, isso ajuda muito o engajamento do canal. E um agradecimento especial aos apoiadores do LivePix: Rafaela, Miro e Mika. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!